E hoje vamos mostrar para você da chegada de um paciente com AVC até o seu tratamento e como é que a gente vai se portar, né? A gente vai pegar esse paciente, você vai diagnosticar, você vai tratar esse paciente, vai fazer seu exame físico, vai solicitar exames complementares, vamos fazer a diferenciação se é um AVC isquêmico, se é um AVC hemorrágico devido a uma tomografia, certo? Vamos ver os critérios de inclusão e exclusão, caso é necessário o uso do trombolítico, e você vai trombolizar, é um dos maiores medos dos colegas médicos, trombolizar. Gente, eu estou cansado de ouvir isso, colega médico com medo de trombolizar um paciente, certo? Você usa um trombolítico, você muda a qualidade de vida desse paciente, você abraça essa família e você devolve para a sociedade um pai de família, uma mãe de família rígido, reabilitado, ao invés de você devolver para a sociedade, devolver para aquele ente querido, devolver para aquela família um paciente que está acamado, totalmente dependente das atividades diárias. Vamos rodar agora o vídeo? Vamos rodar agora o depoimento? Nesse tempo que eu consegui trabalhar com o Dr. Washington, ele me ensinou muitas coisas, dentre elas principalmente a questão de protocolos, como usar na prática tudo aquilo que a gente aprende, né, tudo aquilo que a gente vê na faculdade. Ele me ensinou muito sobre essa questão na urgência e emergência, de tomada de decisão rápida, de quando suspeitar de um quadro mais grave, como agir numa situação mais grave. Ele pôde me ensinar algumas coisas na gestão hospitalar, né, que é uma área da nossa profissão que a gente não vê na faculdade. Ele conseguiu passar bastante conhecimento dessa área. E na questão de ética, né, também, eu acho que principalmente como a gente lida na urgência e emergência com essa questão de pacientes graves, pacientes que infelizmente vão a óbito, como a gente se portar, como a gente comunicar a família, como ser um médico não só técnico, mas um médico mais humano. Acho que dentre os diversos ensinamentos técnicos e teóricos que ele conseguiu me passar nesse tempo, eu acho que o melhor de todos foi como me portar diante das adversidades. Eu acho que nos nossos plantões as adversidades sempre vão acontecer, e muito do que eu aprendi foi como me posicionar perante as diversas adversidades que a gente encontra no nosso dia a dia. Olha, minhas referências profissionais são principalmente meus pais, que me ensinaram muito na minha vida, a como me portar sendo um bom trabalhador, um bom profissional, e diversos dos que me ajudaram a ser o profissional que eu sou hoje. O Dr. Washington é uma das minhas maiores referências nesse quesito. Ele me ajudou a ser um melhor médico na urgência e emergência, na parte de gestão, e eu acho que esses professores, esses preceptores que ajudam a gente ficam marcados para a nossa vida toda, e a gente tem que ter eles como referência. E isso que importa na prática médica atual. Não adianta você saber só teoria, saber como conduzir um paciente, você tem que saber como gerenciar a sua carreira médica. Acima de tudo, você é o eu gestor da sua carreira médica. Você tem seus sonhos, tem seus planos, tem suas conquistas a serem alcançadas. E não adianta, você pega aquele canudo quando você sai da faculdade e normalmente, eu digo normalmente porque boa parte dos meus mentorandos, eles não sabem conduzir a sua prática médica. Já começa a trabalhar, às vezes de forma desregulada, dando aqueles tanto de plantões para tentar agregar um valor financeiro que é ofertado. Só que existe uma diferença. Você tem que saber se vender. Você tem que saber se pontuar, você tem que saber se posicionar. Sabe por que eu te conto isso? Porque o gestor hospitalar, ele precisa de você. Então, você tem que saber se vender, algo que nós não aprendemos na faculdade. Não aprendemos na faculdade sobre isso, não aprendemos gestão de carreira médica, não aprendemos sobre vendas, não aprendemos.
Um dos maiores fracassos hoje em dia que nós verificamos é a quebra de consultórios médicos, certo? Mas não é só gerenciar consultório médico, é gerenciar sua carreira, gerenciar sua parte financeira, agregar valor financeiro ao seu plantão. Sair de um plantão de porta e poder trabalhar num setor de urgência e emergência com pacientes críticos, que vai requerer conhecimento técnico, porém, chega mais paciente crítico ou chega mais pacientes na porta para trocar um atestado, ou para trocar uma receita, ou aquela morosidade que nós encontramos na porta. Então, estamos aqui para tirar você do seu local, onde você deseja chegar o mais breve possível. A gente vai pegar você do local onde você está e te levar para o local desejado o mais rápido possível com o nosso método que mudou a vida de inúmeros colegas médicos de vocês e que nós já testamos, já validamos e estamos aqui para apresentar. Só que eu digo para vocês, o melhor ainda está por vir, viu? Amanhã, hoje a gente vai dar uma aula sobre AVC. Certo? Amanhã nós vamos dar uma aula incrível para vocês, uma aula de como atender qualquer paciente crítico no setor de urgência e emergência. Então você vai estar preparado para atender trauma, para atender o IAM, para atender o AVC, qualquer paciente crítico que chegar no setor de urgência e emergência, existe um protocolo, existe uma trilha para ser realizada para atender qualquer paciente. Agora, vamos continuar conversando aí, estava falando com vocês, para quem chegou agora, muito boa noite, sou o Dr. Washington Canedo, é uma honra estar aqui com vocês, CEO da Uniprovisão, e eu sou mentor de médicos, tá? Nós vamos apresentar para vocês hoje um assunto extremamente significante. Bora começar? Vamos começar? Vamos dar o start? Vamos falar hoje de acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral, certo? Bora lá. Primeira coisa, a nossa prática aqui é o seguinte: pega o paciente vai chegar para você. Você vai ter que identificar esse paciente, certo? Você vai ter que identificar os sinais e sintomas desse paciente e vai ter que dar um start. Normalmente, esse start é um protocolo gerenciado que existe no hospital. Eu espero que o seu hospital tenha esse protocolo gerenciado, certo? Você vai dar esse start e nós vamos começar a conduzir o nosso paciente com acidente vascular encefálico. Bora lá! AVC. O exame físico desse paciente, o paciente vai dar entrada na sala de urgência e emergência, certo? Normalmente, ou aquele paciente que chega pela porta, né? Às vezes auxiliado ou com auxílio de uma cadeira de rodas, passa por uma triagem. Lá na triagem tem uma escala chamada de Cincinnati, que a equipe de enfermagem vai abrir essa escala de Cincinnati lá e vai verificar realmente, talvez pode ser um AVC, vamos levar esse paciente para a sala vermelha. Isso é o que se espera de acontecer, mas eu vou falar para você, eu já peguei TEP no consultório, já peguei AVC que passou despercebido pela equipe de enfermagem, certo? Existem alguns sintomas, por exemplo, vertigem é algo a ser investigado piamente, não é só uma vertigem, tá? Normalmente o paciente não tem um quadro vertiginoso e abre um quadro vertiginoso súbito. Só que nesse assunto que a gente vai falar sobre AVC, a principal queixa do paciente é uma queixa súbita. Gravem essa palavra, é súbito, surge abruptamente, surge naquele momento e normalmente o paciente chega para você hemiplégico, chega disártrico, chega com desvio de rima e você deve saber identificar esses sintomas e dar o start inicial para poder tratar esse paciente, para a gente poder devolver esse paciente de forma rígida para a sociedade. Vou puxar um clip chart aqui agora, tá? Vamos desenhar algumas coisas aqui para vocês, vamos fazer uma aula didática hoje, certo? Para mostrar na prática como esse paciente vai chegar e como é que a gente vai poder conduzir esse paciente à sala de urgência e emergência e como é que a gente vai poder conduzi-lo. Certinho? Bora lá? Bora lá, acidente vascular cerebral, certo? É uma síndrome neurovascular, ninguém tem dúvida sobre isso. Maior quantidade de mortalidade, é uma doença
com uma das maiores causas de mortalidade, acompanhado do acidente. O acidente vascular cerebral é acompanhado também do infarto agudo do miocárdio. Beleza, Washington, beleza, nós temos o acidente vascular isquêmico e temos o acidente vascular hemorrágico. O isquêmico é em 80% dos casos, certo? E o hemorrágico em até 20% dos casos. Tem guideline, os atuais guidelines dizem que o isquêmico pode chegar em até 86% dos casos e o hemorrágico em até 13% dos casos. Por que é importante você saber disso aqui? Qual que é a importância de você saber disso aqui? É saber quando o paciente entrar, o que você vai suspeitar. Beleza, você vai confirmar isso aqui somente com tomografia. Não existe exame físico. Gente, eu lembro quando eu trabalhava no interior, tá? Interior de Goiás, talvez isso possa ter acontecido com você. No interior de Goiás, eu lá com o médico regulador, olha, eu estou com um paciente hemiplégico, disártrico, aqui, afásico, né? Evoluiu com afasia também, posteriormente, e ele tem um NAE de 22. E o cara me pergunta, por que você não tromboliza o cara? Eu falei, porque eu não tenho uma tomografia, entendeu? Então, não vá nessa teoria, tem que tomografar um paciente. Tem que se tomografar o paciente. Há 20 e poucos anos atrás, normalmente não tínhamos as drogas que nós temos hoje para poder realizar a trombólise desse paciente. Então, normalmente, quando você tinha um diagnóstico de AVC, era praticamente esse paciente, era um paciente crônico o resto da vida, ia ser um paciente sequelado para o resto da vida. Então, normalmente, quando tinha esse diagnóstico de AVC, ficava aquela história, judiação, né? Ficou acamado, ficou disfuncional. Isso acontecia muito no passado. Agora, com o surgimento de drogas, isso melhorou bastante o nosso tratamento e a qualidade de vida desses pacientes. E sempre todo mundo fala aquele jargão, né? Tempo é cérebro. Por quê? Nós temos uma janela de até 4 horas e meia para a gente poder intervir. Porque existe uma área isquêmica cerebral que tem que ser desobstruída. E nós temos uma segunda área que também pode ser afetada. Normalmente essa área aqui ela não é recuperável. Não é recuperável. Aqui eu tenho morte neuronal aqui nesse local. Morte neuronal aqui nesse ponto. Porém, eu tenho uma área que é chamada como? Bora ver quem vai responder primeiro aí. Eu tenho uma área na periferia da formação desse trombo e dessa isquemia que é chamada área de penumbra. Uma área de penumbra, certo? E o que a gente quer recuperar o mais rápido possível é essa área de penumbra, para que ela não sofra tanto como essa área que foi necrosada, essa área que acabou sendo apagada do cérebro com morte neuronal, tá bom? Isso aqui é de extrema importância, eu tenho que fazer essa introdução, sei que muitos de vocês, e sei que todos vocês sabem disso aqui, mas isso aqui é de extrema importância para todos nós, tá? Mas beleza, ótimo. Washington, meu paciente chegou, eu já sei disso aqui, eu tenho 4 horas e meia para atuar, eu sei que tem isso aqui, eu tenho o tomógrafo aqui, tomografei, o que eu vou fazer agora? Né? Tomografou, você vai ter que fazer algo. Mas vamos falar um pouco antes. Normalmente, quando esse paciente chega na sua sala de emergência, né, ou quando esse paciente chega no seu consultório, existem 2 escalas básicas. Nós temos a escala de Cincinnati, certo? E temos o NIH. Cincinnati é uma escala simples, você pode fazer ali que o paciente está sentado no seu consultório, o familiar vai chegar ali com a cadeira de roda ali para você, o paciente vai estar sentado ali, você já vai perguntar para ele, vai verificar se tem desvio de rima, vai pedir para ele, normalmente o paciente às vezes ele não quer sorrir, eu já tive isso na prática, tá? Pá, dá um sorriso para mim, o paciente está ali com a doença, né? Às vezes ele não quer rir, explica para ele, olha, eu vou fazer um exame físico que é necessário para me verificar, né? A musculatura do seu rosto. Fala só assim para ele, verificar a musculatura do seu rosto. Pede para ele sorrir. Aí ele vai sorrir, vai abrir, você vai ver o desvio de rima, já ganha pontuação. Distúrbio da fala, pede para o paciente falar alguma coisa, mas pede para ele falar o nome da pessoa que está ao lado, que você já está examinando o nível de consciência do paciente junto, entendeu?
E o terceiro, queda do braço, ou seja, você vai ficar na frente do paciente, vai segurar no braço do paciente, vai segurar aqui no braço do paciente e vai pedir para ele, eu vou soltar o seu braço e o senhor vai permanecer com o braço elevado. Beleza, você segura o braço do paciente e solta. E se tiver uma queda, você já direciona esse paciente para a sua sala de emergência, porque você vai ter que investigar esse paciente. E temos o NIH, certo? Que também é uma escala e você deve saber fazer o cálculo do NIH. Mas só que eu quero falar para você, como a aula de ontem e a aula de hoje não vai ser diferente. Chega mais perto, eu preparei um material de ouro para você saber conduzir esse paciente passo a passo. Quando eu terminei esse material, eu falei, como eu queria ter tido esse material quando eu terminei minha graduação. Porque está prático. É um manual, ponto a ponto, e tem tudo isso aqui exemplificado em um PDF, onde você vai poder pontuar, vai saber calcular o NIH do paciente, quais perguntas vão fazer. Tem uma tabela onde você vai somar tudo, o NIH de chegada, o NIH de hora, o NIH após trombólise, você vai saber tudo. Então, aqui eu vou dar uma esmiuçada, porque eu sei que você sabe esse assunto. E minha função aqui é praticidade, é só te relembrar o que você já sabe. Perfeito? Bora lá! Mas só que aí, beleza, eu calculei isso, fiz aqui Cincinnati, levei para a sala de emergência, já comecei a calcular o NIH do meu paciente, só que eu tenho que vir com alguns diagnósticos diferenciais. Vou trocar até a cor. Temos que vir com alguns diagnósticos diferenciais para esse nosso paciente, certo? Quais são os diagnósticos diferenciais que o paciente pode evoluir com rebaixamento de nível de consciência ou com alteração que pode lembrar um AVC? Qual o primeiro? Qual o primeiro que já é realizado na triagem, ou se espera que realize na triagem, né? Que é a glicemia capilar. Em alguns lugares chama destro, em alguns lugares chama HGT. Eu já mudei de vários estados aqui e eu tinha uma dificuldade. Primeiro, eu vou contar uma história para vocês. Estava de plantão. Primeiro dia de plantão, chegou um paciente com um rebaixamento de nível de consciência, eu cheguei, faz um destro, ninguém sabia o que era o destro, lá no lugar chamado de HGT. Então, glicemia capilar é o que você vai realizar. Por quê? Diagnóstico diferencial, o primeiro, hipoglicemia é o primeiro diagnóstico diferencial. O segundo diagnóstico diferencial que a gente pode ter, tumor cerebral. É o segundo diagnóstico diferencial que a gente pode ter nesse paciente. O terceiro, ainda mais se tratando de pacientes idosos e nessa, como é que a gente pode dizer? Nessa epidemia de doenças relacionadas ao sistema psíquico. Nós podemos ter intoxicação exógena, ou seja, proposital ou não, né? Ou seja, tentou um suicídio ou não, intoxicação por carbamazepina ou não, então tem que tomar cuidado com isso também. Então, lembre-se, o paciente vai chegar e você vai ter que investigar esse paciente por completo. Por completo você vai investigar esse paciente. Outro, o AIT, sem falar, isso aqui é uma chama e é uma pergunta que eu recebo dos meus mentorandos e dos meus alunos, por incrível que pareça. Bora acabar aqui agora. Eu tenho um ponto final nessa dúvida global. Opa, tá me ouvindo aí direito? Tá. Vamos acabar com uma dúvida global aqui agora, tá? Uma dúvida global. AIT. Paciente com suspeita de AVC, com resolução dos sintomas em até 1 hora, é um AIT. Se, beleza, teve uma melhora parcial. Beleza, ele teve uma força, beleza, ele perdeu total, recuperou metade, né? Não sustenta. Teve uma recuperação parcial. Não é um AVC, você vai trombolizar esse paciente se tiver total critério, tá? Então, beleza, Washington, para gravar aqui agora, bora lá, aluno, para gravar aqui agora. AIT, resolução dos sintomas em até 1 hora. Acabou o problema a partir daí, tá bom? AIT e outra patologia que chega com frequência no seu pronto-socorro, eu tenho certeza, a famosa paralisia facial de Bell. Meu amigo, paralisia facial de Bell,
boquinha torta, aquele paciente que já acorda e fala, tive um AVC, porque ele levantou, foi escovar o dente e já viu que estava desviado, correu para o hospital, aquela loucura, você talvez não sabe abordar ele ali. Acalma o paciente, veja, normalmente paralisia facial de Bell é causada pelo herpes vírus, então, calma, tem que saber diferenciar, tá? Mas aqui a gente está falando de diagnósticos diferenciais. Beleza, calculei o NIAID, passou no meu consultório, escapou a escala de Cincinnati, né, da triagem. Caiu no meu consultório, fiz Cincinnati, falei, opa, Cincinnati positivo aqui, vou levar meu paciente para a sala de emergência e já vou botar ele no leito. Certo? Vou rasgar aqui, porque isso aqui é igual essa aula, é única, tá? Conduta do nosso paciente. Eu estou passando bem breve aqui, porque isso aqui vocês já sabem. Eu tenho plena certeza, só estou relembrando vocês. Mas já a gente vai falar do medo de boa parte dos colegas médicos, que é trombolizar um paciente, certo? Trombolizar um paciente, já a gente vai ver um vídeo de uma paciente que chegou na nossa emergência com um delta T de 15 minutos, afásica global, hemiplégica à direita, se eu não me engano, certo? E essa paciente recuperou totalmente, tá? Totalmente a função. Nós pegamos uma paciente disfuncional, fizemos todo o percurso que deveria acontecer, trombolizamos e essa paciente voltou para a sociedade, voltou para o leito familiar. E lembre-se, essa paciente era rígida há um dia atrás. Ela foi para a igreja. Na igreja, ela terminou o culto dela, foi para o ponto de ônibus, estava acompanhado de alguns irmãos, algumas pessoas da igreja ali, perceberam que ela ficou estranha e no momento passou um carro da polícia. A polícia que encaminhou esse paciente para a nossa sala de emergência, tá bom? Bora lá! Conduta do nosso paciente com AVC. Isso aqui é prático. Eu não sei porque muita gente tem medo de conduzir um paciente com AVC. Normalmente o medo é limitante, ou seja, talvez você não tenha conhecimento, por isso que você se limita a essas situações. E aqui acabou o medo. Não é para ter medo, é para conduzir um paciente com AVC, é para conduzir. Há 1 mês, há 2 meses atrás, fiquei extremamente chateado, porque eu vi uma paciente de 24 anos que deu entrada em um determinado hospital, tá? Um determinado hospital com um delta T de 1 hora, e 1 hora essa paciente chegou, certo? Não tinha o cálculo do NIAID, ela chegou por volta de 9 horas da manhã, e devido a toda a situação, ela não foi direcionada para a sala de emergência. Ela foi ser assistida às 16 horas, quando verificou-se que o NIAID dela era de 22, só que não tinha time mais para trombólise, certo? Essa paciente teve um AVC extenso, teve um rebatimento de consciência, foi entubada. Agora essa paciente está traqueostomizada e totalmente dependente para as atividades diárias. Esse assunto é de extrema importância porque você, como médico, você tem a função de devolver para a sociedade. Você devolve para a sociedade um paciente, um ser humano totalmente habilitado para voltar às atividades diárias. Habilitado para voltar às atividades diárias. Mas espera aí, antes de a gente falar sobre isso aqui, como você vai conduzir, bora soltar o vídeo. Bora ver como é que foi esse vídeo, bora ver como é que a gente conduziu esse paciente. Bora ver aí, time. Eu pedi para o time soltar o vídeo aqui. Quem sabe faz ao vivo, e estamos ao vivo aqui, estamos com o time completo, certo? Bora soltar um vídeo. Como eu falei para vocês, uma paciente idosa, não tinha contraindicação alguma para trombolizar. A gente trombolizou essa paciente e a paciente voltou para sua família. E o mais engraçado, no vídeo ela pergunta, o que eu estou fazendo no hospital? Eu estava na igreja. O mais engraçado é que ela fala isso. O mais engraçado não é o óbvio, ou seja, o que deve ser realizado tem que ser feito da forma correta, minuciosa, sem medo e mais ética possível, certo? A gente consegue soltar? Vamos soltar. Senhora, a senhora sabe onde é que a senhora está? Qual o seu nome? Você sabe
Qual o seu nome? Tá. A senhora consegue levantar as duas mãos para mim? Só levantar a mãozinha. Consegue levantar? Consegue apertar o meu dedo? E aqui, a senhora consegue apertar minha mão? Consegue levantar as duas mãozinhas? A esquerda não levanta, né? Levanta? Não, ela não. Levanta os pezinhos. Levanta. Segura, sustenta. 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 62, seu. Agora essa. Segura. Segura. Não, tô calmo ali. Como é seu nome? O nome da senhora? Sete em bolos agora e o restante em 1 hora. Com a monitorização a gente veio com a FA, comprovar para ver se caso de bola, entendeu? Dona Milina, levanta esse bracinho. Solta, segura. Não solta. Vamos levantar esse braço aqui. Levanta pra mim. Segura. Iniciando a trombólise meio-dia 14. Nosso cameraman está trabalhando. A senhora tá me ouvindo? Tudo bem? Não. Hã? Por quê? A senhora tá no hospital. É. A senhora consegue levantar o braço? A senhora consegue levantar o braço? Ótimo. Vamos levantar os dois bracinhos? É. Só desarteria. É? Levanta o braço pra mim. Levanta. Vamos levantar isso aqui também? Isso, segura, sustenta. Maravilha, efetivo. Pode abaixar o bracinho? Baixa o bracinho. Dona Meire, levanta o bracinho pra mim. Levanta o braço. O outro. O outro. O outro. Isso! Que maravilha! Dá um joia. Muito bom. Tá? A senhora sabe onde é que a senhora tá? A senhora sabe onde é que a senhora tá? A senhora tá no hospital. A senhora teve um AVC. A senhora tá bem? A senhora tá bem? Olha, eu estou bem, graças a Deus. Tá bem, graças a Deus. A senhora lembra o que aconteceu? Hã? A senhora sabe o que aconteceu? Não. Não, a senhora tava onde? A senhora tava onde? Onde eu estava? É? Na rua. A senhora tava num ponto de ônibus? É. A senhora ia pra onde? Eu fui na igreja. Ah, Da igreja eu fui fazer alguma coisa, tá no pouco. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 médicos se você quiser ver mais atendimentos como esse. e é isso. E é sobre isso que nós estamos falando. Você saber conduzir um acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, certo? E saber devolver o paciente extremamente funcional para a sociedade e para o seu familiar. Bora lá! Condutas do paciente, a gente só está relembrando, tá? Já já a gente chega na aula do trombolítico. Tenho certeza que boa parte veio aqui por causa disso. Isso aqui é só relembrar. Fizeram uma pergunta aqui se tromboliza um paciente com NAE de 22. Claro que sim, você vai ter esse material que eu preparei com todo carinho para você, seguindo os atuais guidelines, onde vão ter indicações, contraindicações, onde nós vamos ter a tabela do NIAID para você calcular, você imprimir no hospital, você colocar no seu prontuário e se respaldar judicialmente. Isso é de extrema importância isso. Estamos aqui para ajudar. Ah, Washington, mas como é que você aprendeu tudo isso? Não diferente de você. Eu era como você, certo? Eu era como boa parte aqui, né? Saí da faculdade, peguei meu canudo verde, comecei a trabalhar, peguei muita pancada e até encontrar um mentor que pôde me direcionar,
certo? Me direcionou, fui me especializar, fiz terapia intensiva no Einstein, posteriormente fiz um MBA em área de gestão, fiz um MBA em excelência em gestão, fui para os Estados Unidos fazer um fellowship na área de urgência e emergência, retornei para o Brasil e vi muitas coisas no exterior que eu falei, gente, a gente tem que trazer para o Brasil isso, porque nós, colegas médicos, estamos soltos, saímos da faculdade com diploma, certo? Saímos da faculdade com diploma e somos todos tecnicamente capazes, só que a gente não sabe muitas coisas, como eu falei para vocês no início, como se vender, como se portar, insights valiosos de área de urgência e emergência, certo? Aquele paciente que vai chegar no APH, trabalhei por 4 anos consecutivos no SAMU São Paulo, fui responsável por 4 anos consecutivos pela presidência da República, toda vez que ela baixava aqui em São Paulo. Então, são insights valiosos que eu percorri, trilhei, estamos trazendo aqui para vocês o essencial, o primordial para você trilhar um caminho de excelência. Isso que eu quero que vocês trilhem. Um caminho de excelência. Bora lá! Paciente chegou, passou na escala de Cincinnati, no seu consultório, fez o NIH, você calculou o NIH, você descartou diagnósticos diferenciais e confirmou ali, pelo exame, a suspeição de um AVC. Certo? O que eu vou fazer? ER room, sala de emergência, MOV, não muda muita coisa, monitorização, oxigênio e veia calibrosa, de, se possível, duas veias calibrosas, glicemia capilar que você vai realizar, certo? E vai ser com frequência essa realização desse paciente com AVC e monitorizar esse paciente, fazer um eletrocardiograma, que como no vídeo você viu, a maior parte dos AVCs que são isquêmicos são cardioembólicos. Lá no traçado do eletro, nós vimos uma fibrilação. Entendeu? A paciente tinha uma FA crônica. Então, possivelmente, era cardioembólico. Isso aí a gente ia ver posteriormente, ia fazer um ecocardiograma, Doppler, ia ser as comemorativas após a alta dela da sala de emergência para a UTI. Na UTI já começaria a investigar essa paciente. Vou trocar aqui. Beleza. Bora lá. Bora aqui, vamos de azul. Paciente chegou, a gente tem que lembrar, já passou por isso, a gente tem que lembrar quais são nossas metas com o nosso paciente. Tem meta a atingir, como tudo na vida tem meta. E eu sou uma pessoa que cobra meta, bato por meta. Bora lá, glicemia desse paciente. Nós temos que ter uma glicemia entre 140 a 180. Por quê? Como eu mostrei para vocês, ali no fundo ali, ó, nós temos uma área de penumbra, certo? Certo? Aqui por volta. E nós temos uma área que apagou. E nós temos liberação de citocinas, temos liberação de cortisol e isso leva a alteração metabólica. Esse nosso paciente, nós temos que mensurar essa glicemia para manter essa estratégia, esse nível aqui. Beleza, hipertermia. Não é comum acontecer. Eu, particularmente, devo ter trombolizado. Eu trabalhava no setor de urgência e emergência aqui em São Paulo, que nós éramos específicos para atender AVC na região sul de São Paulo. Nós éramos porta, nós éramos referência para atender AVC, infarto agudo do miocárdio. Eu nunca vi acontecer, certo? Particularmente, eu nunca vi acontecer. Mas nós temos que manter uma temperatura menor que 37 graus Celsius nesse paciente, devido às mesmas situações. Liberação de ocitocina, liberação de cortisol, pode levar o aumento, pode levar a uma hipertermia. E como é que eu vou tratar isso no meu paciente? Dipirona, certo? Se você tiver um paciente com mais de 37 de temperatura, você vai fornecer dipirona para esse paciente. Metapressórica, isso é de extrema importância. Metapressórica do nosso paciente. Beleza, AVCI, com trombolítico, sem trombolítico e um AVC hemorrágico. Beleza, Washington.
Beleza. Mas antes disso, a gente tem que falar do exame de imagem, né? Eu trombolizei, eu não vou trombolizar meu paciente sem ver o exame de imagem. Mas e se? E se, por algum acaso, eu estou no interiorzinho do Amazonas, se por algum acaso eu estou ontem, igual tinha alguém aqui da Luanda, né? Tinha alguém aqui do exterior acompanhando a aula da gente, lá provavelmente no meu hospital não tem um tomógrafo, como é que eu vou fazer? Como eu mostrei para vocês, a cada 10 pacientes que vão chegar no seu hospital, 8 provavelmente é um AVC isquêmico. Então, é melhor, eu estou falando, lembre-se, eu estou falando de um cenário onde eu não tenho um tomógrafo. Um cenário onde eu não tenho um tomógrafo. É melhor eu começar a controlar a pressão nesse paciente, né? Que tem a suspeição desse AVC, que está com quadro pressórico, do que perder 8 vidas se eu não fizer o controle pressórico adequado. Então, tem que se ponderar isso. Meta pressórica no AVC e sem trombólise, ou seja, aquele paciente que chegou sem delta T, aquele paciente que não vou trombolizar porque tem alguma contraindicação, eu vou manter, deixa eu pegar outra cor aqui porque está ficando tudo azul, hein? Eu vou manter uma pressão arterial menor que 220 por 120 nesse paciente, beleza? Vou mudar de lado aqui porque está ruim. Agora, com trombolítico, eu vou trombolizar esse paciente. Eu vou ter que manter uma meta pressórica menor que 185 por 110. Isso aqui é fato indiscutível, tá? Grave isso aqui. Beleza, Washington. E o AVC hemorrágico? Estou com um problema no microfone aqui. E o AVC hemorrágico? Né? A gente vai manter uma PA entre 140 a 160. Perfeito? Vou correr com esse paciente a minha tomografia, vou tomografar esse paciente e eu vou descobrir se é um AVC I ou se é um AVC H, certo? E beleza, estou no interior, você vai ligar para o médico regulador, vai ligar para a regulação do seu estado, vai ligar para a regulação do seu município e vai falar com eles. Eu falei, ó, estou com um paciente aqui, o paciente tem um delta T, é um paciente, vamos supor que é um paciente jovem, tem uma boa perspectiva, eu preciso de um local com tomógrafo, eu estou fazendo toda a situação inicial, todo o rito inicial desse paciente, eu estou controlando pressão, eu estou dando suporte para esse paciente, beleza, caso o paciente tenha um rebaixamento de consciência importante, você tem que intubar, esse paciente está entubado, está na ventilação mecânica, eu estou aguardando transporte, eu preciso transportar esse paciente porque eu tenho 4 horas e meia para intervir e desocluir essa oclusão, certo? Beleza, trombólise desse paciente, como a gente falou no início, até 4 horas e meia. Trombectomia. Muita gente me pergunta, tem acesso fácil à trombectomia? Eu vou falar para vocês. Eu tive acesso fácil a uma trombectomia de um paciente de 22 anos. A gente trombolizou, não teve uma melhora, foi uma piora do quadro neurológico, tomografamos de novo o paciente, ele não tinha sangrado, a gente conseguiu uma trombectomia. E isso assim, dos inúmeros casos de AVC que eu vi, inúmeros casos de AVC que eu conduzi, certo? Então a trombectomia, 6 horas. E alguns casos especiais, 24 horas. A craniectomia, quando é que é indicada a craniectomia? A craniectomia é aqueles AVCs extensos, né? A gente vai indicar, vai chamar neuroci, ou vai colocar no sistema de regulação, para poder solicitar uma avaliação da neurologia clínica ou da neurocirurgia para verificar a craniectomia, para descomprimir aquela área ali, certo? E a reabilitação precoce. A reabilitação precoce desse paciente é de extrema importância. Aqui terminamos aqui no nosso clip chart. Bora lá, bora para os slides agora, certo? Tem como colocar para a gente? Beleza, confirmado o diagnóstico de AVC, a gente vai dar o start inicial, vamos iniciar o nosso protocolo, certo? Beleza, o que a gente vai fazer? A gente confirmou o diagnóstico, a gente fez tudo isso aqui, essas colaborativas que eu relembrei vocês, a gente vai dar o start no nosso protocolo. E aí, como é que a gente vai ser? A gente vai ter critérios, pode passar por favor? Critérios de inclusão para o uso do trombolítico. Gente, isso aqui
vocês vão ter tudo mastigado, tudo de uma forma detalhada no material que eu vou entregar para vocês. Sabe por que eu fiz isso? Porque algum de vocês pode estar atendendo um familiar meu. E eu quero que um familiar meu seja atendido da forma que tem que ser. Da mesma forma que eu tenho certeza que você que está nessa live aqui deseja que seu familiar seja atendido de uma forma que deve acontecer. Certo? Bora lá! Critérios de inclusão, só vou dar uma repassada, que a gente falou de alguma coisa aqui no início. Idade maior que 18 anos, diagnóstico clínico de AVC ou de acidente vascular cerebral isquêmico, início de sintomas com pelo menos 4 horas e meia, ausência de alterações precoces da tomografia, tá? O AVCI isquêmico em qualquer território encefálico e o NIH acima de 4, é certo a fazia considerar caso a caso. Cuidado, tá? Cuidado. NIH acima de 22 ou idade acima ou igual a 80 anos, considerar caso a caso. Pesar risco e benefício e o que eu falei ontem na aula. A palavrinha-chave, alinhamento de expectativas. Gente, trabalhei no hospital aqui em São Paulo, hospital grande, uma estrela bem grande. E o que acontecia? Aprendi que a transparência é primordial em todos os casos. Você ser transparente com o familiar, você ser transparente com todo mundo, chamar a família para você, fazer alinhamento de expectativa, mostrar para eles os pós e os contras, o que você pode fazer de melhor para aquele paciente, mostrar suas limitações. Isso é importante, não temos que ter medo de falar com o familiar, não temos que ter medo de relatar, escrever no prontuário, nos respaldar. Então, você tem que estar preparado para isso. Agora me responda aqui, a faculdade falou isso para você? A faculdade te preparou para isso de forma integral? Ou falou basicamente, a gente se enrolou no meio de alguns assuntos, né? A gente não teve essa forma de abordagem, como abordar o paciente, como abordar o familiar, como poder fazer um alinhamento de expectativa. Muitas vezes a faculdade não abordou isso, certo? Beleza, critérios de exclusão. Próximo slide, por favor. Melhora clínica completa do quadro ou do déficit do paciente, história conhecida como MAVE ou hemorragias intracranianas, uso de anticoagulantes orais com NR maior que 1,7, certo? Contagem de plaqueta menor que 100. Então, são situações pontuais que eu vou entregar para vocês esse material aqui, tá? Bora lá? Os diagnósticos diferenciais que a gente falou ainda agora, certo? Epilepsia, tumores, trauma craniano, migrânia, certo? A gente tem que saber diferenciar. Labirintopatia, gente, essa etiologia de labirintopatia é tremenda, certo? Qualquer pessoa que chega com vertigem, já está com labirintite, prescreve sinalizina, o paciente manda para casa. Tem que investigar isso. Não tem para onde correr, certo? Cuidados especiais, ou eu costumo de chamar de armadilhas. Início do quadro com cefaleia súbita, rigidez de nuca e vômito, a gente tem que diferenciar com hemorragia subaracnoide. 5% das tomografias podem ser normais e ela é contraindicação formal a realizar trombólise, certo? Coma metabólico, como hiper ou hipoglicemias, também é um fator que leva a armadilhas e você deve saber diferenciar isso aqui. Critérios para diagnóstico de AVC, como eu falei para vocês, tudo que for agudo. Eu acho que tem aquela questão do wake-up stroke, mas o wake-up stroke você não vai trombolizar esse paciente, né? O paciente que acordou, paciente que dormiu normal e, na verdade, não acordou, né? Normalmente o familiar vai no quarto e vê que ele está com déficit, chega no hospital, aquela loucura. Quem já presenciou um wake-up stroke, a gente sabe, né? Eu, assim, normalmente o que eu pego são pacientes idosos, e esses pacientes, eles acabam dormindo sozinhos no quarto, evoluem no meio da noite, com esse quadro neurológico e já chega sem time. Então, a gente vai ter que fazer só colaborativa, né? A gente vai ter que investigar esse paciente, dar suporte para esse paciente, tomografar esse paciente com certeza. Se tiver um AVC hemorrágico, tiver pontos hemorrágicos, chamar a neurocirurgia ou transferir esse paciente para um centro que tenha a equipe de neurocirurgia. Então, isso é importante, tá? Sinais clínicos persistentes até o início da trombólise, isso é importante, aquele gap que a gente falou do AIT, certo? E a confirmação diagnóstica deve ser feita através da tomografia computadorizada.
Controle da pressão arterial durante o uso do trombolítico. Durante o uso e após. O que a gente vai usar? Nitroprussiato de sódio. Vamos usar nitroprussiato de sódio. Temos que acabar com o medo de usar nitroprussiato de sódio nos nossos pacientes. Não tem essa. Prescreve. Tem que nem água no hospital. Esses dias, um colega médico até comentou comigo, nitroprussiato de sódio, até vi ele aí, ainda agora aqui na live, João Greco. Nitroprussiato de sódio tem que nem água. E é mesmo, João. É igual água, tem no hospital. Então, prescreva. Conduza o paciente como deve ser feito e você vai ter esse material relatado, como você vai fazer, beleza? E a prescrição do Alteplase, que é o medo de todos nós, ou meu não, né? O seu, que eu tenho certeza que a partir de agora também não vai ter, porque se chegar um paciente com AVC, você vai saber prescrever Alteplase. Washington, a American Heart, ou a Sociedade Americana de Neurologia fala que nós temos melhores trombolíticos. Temos, com certeza. Temos no Brasil? Não temos no Brasil, mas beleza. Você está estudando para prova, para residência, ou você está estudando para prática clínica? A gente deve saber os dois, beleza? O que a gente tem no Brasil de suprassumo, que tem no hospital, o SUS fornece, a saúde complementar e a saúde suplementar fornece Alteplase. Então, você vai usar esse Alteplase nesse paciente, certo? A gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai fazer o seguinte, 10% da dose total em bolos, certo? Vai fazer em 2 minutos, igual vocês viram no vídeo, em bolos mesmo. Injetamos esse Alteplase no paciente, seguido de uma infusão em bomba de infusão. A gente vai colocar na bomba de infusão. Eu não sei programar bomba, você deve saber, não terceirizar isso para a equipe de enfermagem, tá? Eu sempre falo e vou falar isso amanhã. Amanhã, na aula de amanhã, vai saber como conduzir qualquer paciente na urgência e emergência. Você deve saber olhar a bomba de infusão. Eu sempre falo para meus alunos, sempre falo para meus mentores, vou iniciar plantão no hospital X. Vai lá um dia antes. Vai no setor de urgência e emergência. Descubra o que tem lá. Entendeu? Descubra o que tem lá na sua urgência e emergência. Saiba como é que funciona o seu desfibrilador. Saiba o que tem no carrinho de emergência. Saiba o sistema. Vá um dia antes para entender. Entendeu? Porque às vezes você até consegue dar aquele plantão e já avisar seu gestor, olha, esse plantão aqui, infelizmente, eu não vou poder dar mais. Ou um mês antes, você já frequentar antes de completar 30 dias, para você estar respaldado pelo CRM, você pula fora desse plantão. Não coloque em risco o seu CRM. O seu bem maior, você conquistou isso, passou 6 anos na faculdade, fez especialização. Não coloque em risco, eu sempre falo isso, tá? Todo mundo já sabe. Prescrever Alteplase. Tem um resuminho aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó, cereja do bolo para vocês, ó. Peso predito do paciente, que o Dr. Washington fez para vocês. Quanto é que vocês vão usar em bolos? Quanto é que você vai usar a infusão em 1 hora, certo? A gente tem um vídeo para soltar aí? Tem um vídeo? A gente vai soltar mais um vídeo aqui para você. Ah, tá. Beleza. Então, esse resumo, esse material, eu tenho para vocês. Acho que tem alguém falando aqui. Esse material eu tenho para você, entregar desse material, vou entregar isso aqui para você. Ao final dessa aula, você vai ser direcionado para um grupo. A gente vai colocar o link aqui, o time já vai colocar esse link aqui. A gente vai disponibilizar esse material completo para você trombolizar esse paciente, você conduzir, você andar com esse material. Você vai usar esse material, você vai usar isso aqui diariamente, porque o paciente com AVC vai chegar no seu plantão. Próximo slide. E aqui agora nós temos alguns cuidados após o uso do trombolítico, certo? Isso aqui é de extrema importância. O principal que ninguém deve esquecer, tá? Não passar a sonda nasentérica nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas, não passar a sonda nasentérica para esse paciente, porque esse paciente corre risco de sangramento. Da mesma forma que não passar a sonda vesical de demora, corre risco de sangramento. Nós tínhamos uma rotina que nós criamos no hospital, que era a referência. O paciente chegava, a gente já puncionava 2 acessos venosos periféricos nesse paciente, verificamos na história clínica esse paciente se era idoso ou se tinha alguma situação clínica como insuficiência cardíaca, a gente precisava, com o passar do tempo, manejar melhor esse paciente, a gente já passava uma sonda vesical de demora nesse paciente antes de trombolizar esse paciente. Hoje está invadindo esse paciente, é melhor invadir ele aqui agora, entendeu? E mensurar isso de uma forma adequada, como tem que ser.
certo? Do que depois eu levar um trauma e esse paciente sangrar. Washington, já sangrou com você? Já sangrou. O paciente já sangrou comigo, né? Como já sangrou com vários colegas. O paciente já teve transformação hemorrágica, porque tá na bula, tá na literatura. São riscos eminentes do procedimento. E você deve levar isso para o familiar. Por isso que eu falo, alinhamento de expectativa, sai rapidão lá. Conversa com familiares, olha, eu tenho uma droga, isso é insight valioso, olha, eu tenho uma droga, eu tenho uma medicação, certo? Essa medicação, ela vai salvar a vida do seu familiar, só que ela leva alguns riscos e pode acontecer alguns sangramentos. Porém, se a gente não realizar essa medicação, corre risco desse paciente ficar acamado, corre risco dele ficar dependente para as atividades diárias. Então, isso é importante, alinhamento de expectativa vai ser algo que eu vou sempre falar. Eu invisto tempo em alinhamento de expectativa com o familiar, porque evita risco judicial, você tem maior transparência e é isso que o familiar quer, transparência. Você sendo transparente, meu amigo, com o familiar, é sucesso, tá? É sucesso. Bora lá? Os cuidados também após o uso do trombolítico, manter um decúbito entre 30 a 45, certo? Mudança de decúbito a cada 2 horas, prevenção de úlcera de decúbito, principalmente em pacientes idosos e manter o paciente em terapia intensiva. Gente, espero que ninguém aqui tenha dúvida quanto a isso, tá? É um paciente crítico, é um paciente que merece uma vigilância neurológica e você vai mandar esse paciente, pelo amor de Deus, para a terapia intensiva, que é o melhor ambiente para esse paciente permanecer pelas próximas horas e pelos próximos dias. Acho que não existe dúvida quanto a isso, tá? Não existe dúvida quanto a isso. Meu hospital não tem vaga na UTI. Beleza, você permanece com o paciente no leito de emergência até surgir leito. Ah, não tem vaga. Regulação, aciona o coordenador médico, aciona o diretor técnico, aciona todo mundo. Você tem que transportar, você vai deixar isso claro no prontuário. Leite de terapia intensiva, deixa isso claro, você está se blindando. É guideline, AVC igual terapia intensiva, tá bom? E, bora passar? Passa 2, por gentileza. A gente vai para a suspeita de sangramento. Beleza, se eu tenho uma suspeita de sangramento do meu paciente, beleza, o que acontece, Washington? O paciente vai apresentar uma piora neurológica com aumento de 4 pontos na escala de NIH. Por isso que a gente tem que fazer a escala de NIH contínua, certo? Eu vou mandar a tabelinha para vocês, bonita, linda, maravilhosa, a tabela toda organizada para vocês e calculando o NIH desse paciente. E eu dou um insight, cria um drive, printa essa escala de NIH, ou você escaneia ela e manda para o drive, a escala é linda, vem o nome do paciente, você vai escrever o nome do paciente, carimba no final e deixa algo gravado, porque você vai colocar essa escala de NIH no prontuário do paciente, e você vai ter uma segunda cópia para você, tá? Para você se respaldar caso surja algum problema no meio do percurso, certo? Sinais de choque refratário ao volume, tá? A tomografia de crânio ela deve ser extremamente urgente, preconizada. Se eu tiver alguma suspeição de sangramento, a gente vai tomografar esse paciente, certo? E, se verificado sangramento, acionar neurocirurgia com extrema urgência. Bora lá? Tratamento das complicações hemorrágicas, né? Para você que trabalha em grandes centros ou para você que está num pequeno centro e que tem todo o suporte. Né? Isso é excelente, parabéns se você trabalha num pequeno centro. Não era a minha realidade quando eu comecei minha prática médica, né? Eu comecei a trabalhar nos pequenos centros e não tinha um suporte adequado. Normalmente a gente tinha que pular numa ambulância e perna para quem tem, corria para a capital ou corria para a cidade maior, mais próxima que tinha para poder tratar esse paciente, dar a medicina que ele merece. Né? Então, tratamento de complicações hemorrágicas, criopreceptado de 6 a 8 unidades EV, certo? Transfusão de plaquetas se for necessário e concentrado de hemácia, a gente vai manter um HB, uma hemoglobina maior que 10. Fechou? A gente vai vir agora com alguns. Olha, a gente trouxe esse assunto para vocês porque essa é uma aula que eu dou para os meus colegas médicos, que eu dou para os meus alunos, que eu dou para os meus mentorandos, certo? E sabe, na minha prática médica eu vi a necessidade, né? Eu estava perdido, eu era um barco à deriva quando eu saí da faculdade, eu saí com diploma na mão e um barco à deriva, né? Um barco à deriva, onda batia, eu era jogado para um lado, onda batia, eu era jogado para o outro, e não tinha um norte a seguir. Existe a necessidade de ter esse norte a seguir. Eu tive um mentor que pegou na minha mão,
Um mentor que traçou um planejamento estratégico, pegou os meus sonhos, meus planos, entendeu? E me levou para o ponto desejado, para o meu ponto almejado. E eu tenho plena certeza que todos vocês têm um plano, têm um sonho, têm algo no seu coração que fomenta, né? Porque quando a gente lembra no início da faculdade, a gente faz a pergunta, por que eu fiz medicina? Certamente para salvar vidas, ajudar pessoas. Isso que nos move. Isso que nos move, certo? Um dos mentorandos, ele, por incrível que pareça, ele veio para mim e falou assim, Washington, eu estou perdido. Eu não sei o que fazer. Fiz faculdade de medicina e eu estou perdido, né? Pegamos ele, potencializamos, fizemos ele relembrar e a gente tem alguns prints aí, alguns prints que mostram, né? Como é que a gente traça esse planejamento estratégico, a gente faz um acompanhamento, a gente tira a dúvida dos colegas médicos, entendeu? A gente faz isso a gente faz por amor, né? Porque tudo que eu aprendi ao longo de anos, não adianta eu reter para mim esse conhecimento. De forma alguma. O que adianta eu reter isso para mim? Eu tenho que potencializar, eu tenho que levar a terceira, a quarta exponência, a gente tem que levar isso para os outros colegas, os colegas têm que descobrir isso, os colegas têm que se direcionar na carreira médica, não adianta ficar dando plantão de portinha. Né? Não adianta ficar esperando a oportunidade. Sabe por quê? Porque é você que cria a oportunidade. É você que é o responsável pela trilhar seu caminho na área que você deseja. Eu desejo abrir um consultório. Então, meu amigo, você vai ficar sentado esperando que um consultório surja? Isso não vai acontecer. Você é o responsável pela sua carreira médica. Só que agora me responda. Nós sabemos, ou vocês sabem, direcionar a carreira médica? Não sabe. A gente não aprende isso na faculdade. Pouco que a gente aprende é de orelhada. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque nós aprendemos com alguns professores nossos que foram vítimas de outras vítimas. Eu falo vítima de outra vítima por quê? Porque nós nos espelhamos em alguns professores nossos. E às vezes o cara tem um consultório, está atendendo com um plano de saúde, entendeu? Que vai receber daqui 180 dias, 90, 80, 90, 50 reais. O carro do cara está parcelado em não sei quantas vezes, entendeu? É do banco o carro do cara. Então, cuidado com quem você se espelha. Tenha um norte, tenha uma direção, pesquise, se oriente, busque mentores que vão te levar aonde você deseja estar. Ande com pessoas a mais que você, isso que é importante. E, novamente, estou aqui para contribuir com a formação de vocês. Não só na parte médica, com certeza, que isso aqui é consequência. Eu estou aqui para relembrá-los sobre assuntos pontuais na área de urgência e emergência. É o que você vai pegar na sua área de urgência e emergência. Todos que estão aqui, eu tenho quase certeza que boa parte dos que estão aqui são colegas que trabalham em porta, colegas que querem progredir de carreira. Meu amigo, eu progredi de carreira, eu saí da porta, fui para a área de terapia intensiva, depois fui para a área de urgência e emergência, coordenador de urgência e emergência, então eu sei progressão de carreira. Eu sei progressão de carreira. Atualmente, sou mentor de médicos. E isso é de extrema importância. Você tem que sair do ponto atual para o local estratégico, porque tempo você não compra. Tempo você perde. É algo mais precioso que você tem. E eu tenho plena certeza. Você deseja almejar melhores salários, saber se vender, porque você deve saber se vender. Você deve aprender a se vender, certo? Você deve aprender a se vender, porque é o gestor do hospital que precisa de você. Tá bom? Então, novamente, uma boa noite. Amanhã, nós vamos ter uma live que vai mostrar para você como conduzir qualquer paciente crítico na sala de emergência. Agora eu já convido você a convidar aquele colega seu que talvez está precisando dar uma atualizada, aquele colega que está precisando se orientar, entendeu? Para não ser o famoso que eu costumo chamar o quebra-mão no plantão, que você tem que resolver os seus problemas e os problemas dele. Chama ele aqui para a live. Chama ele aqui para a gente, que amanhã, o melhor está por vir. O melhor está por vir e é amanhã. Nós vamos dar uma aula fantástica, certo? Você vai conduzir qualquer patologia no setor de urgência e emergência.
A gente acabou de soltar aqui o link no grupo. Você vai entrar nesse grupo aqui do WhatsApp. Você vai ter acesso nesse grupo do WhatsApp aqui ao material dessa aula, ao suprassumo. Você vai ter acesso a como trombolizar um paciente do passo 1 ao passo final, que é devolver o paciente para a sociedade. Então, foi uma honra estar com vocês essa noite. Muito boa noite. Meus parabéns por você estar aqui, desejando mudar sua prática médica diária. E nos vemos amanhã, como conduzir qualquer paciente crítico no setor de terapia intensiva, no setor de urgência e emergência. E é um prazer estar com vocês. Fica com Deus. E atualmente eu atuo nas áreas de urgência e emergência, e principalmente no ambiente de pronto-socorro. A faculdade prepara a gente com bastante teoria, mas acaba que o ambiente de urgência e emergência ele é caótico e ele envolve bem mais fatores do que a teoria ensinada na faculdade, principalmente com relação a acompanhantes, a familiares assistindo a gente, a escassez de recursos que a gente encontra em vários serviços. Meu nome é Gustavo, eu sou médico, eu tenho 24 anos. O Dr. Washington, ele foi muito importante para mim durante a minha vida acadêmica. Eu lembro que eu passei com ele no serviço, ele era meu preceptor, e ele fazia uma dinâmica muito interessante com os principais temas da emergência. Por exemplo, dor torácica, AVC, rebaixamento do nível de consciência, e ele fazia uma dinâmica que consistia em only 10 minutes, né, somente 10 minutos. E nesses 10 minutos eu tinha que falar sobre as características da doença, a fisiopatologia, como diagnosticar de forma rápida no pronto-socorro e as primeiras condutas, né, de estabilização, o primeiro manejo do paciente no ambiente de urgência e de emergência. E nesse sentido isso foi muito importante para mim, me ensinou a raciocinar e a planejar o meu primeiro tratamento para o paciente. Tiveram vários ensinamentos que eu pude presenciar com ele, mas uma situação específica que me chamou bastante atenção foi uma situação de crise convulsiva que a gente presenciou no serviço, que a gente trabalhava. Eu nunca tinha visto uma tão duradoura igual aconteceu no dia. E no dia em questão, várias pessoas juntaram, né, naquele momento caótico, se desesperaram. E o Dr. Washington falou: pessoal, nós não precisamos de público para isso. Nós precisamos atender o paciente e resolver o problema dele. E aí ele, com essa calma toda, no meio daquele caos, ele conseguiu manejar o paciente, transparecer calma e domínio total da situação. E com certeza o Dr. Washington é um deles, principalmente no âmbito de medicina de urgência e de emergência. Mais especificamente no ambiente de pronto-socorro. Eu pude ver ele manejando vários pacientes, vários casos, fazendo vários procedimentos da emergência, a exemplo de intubação orotraqueal, acesso venoso central, drenagem de tórax, né? E com certeza isso foi bastante importante para a minha formação e contribuiu muito.